Olá, nossa aula de hoje de língua portuguesa será sobre período composto. Veremos como o período composto se organiza. Primeiro, então, a gente precisa relembrar o conceito de oração. Oração é enunciado linguístico construído em torno de um verbo, aparecendo ou não na frase, ou de uma locução verbal. E a locução verbal é construída em torno de pelo menos dois verbos com sentido de um só. Exemplos, então, de orações. Todos estão em casa, sendo o verbo a palavra estão, e todos devem ficar em casa. Aqui nós temos uma locução verbal, devem ficar, dois verbos formando uma locução verbal, então nós temos uma outra oração. Precisamos também relembrar o conceito de período, que é o enunciado linguístico de sentido completo, constituído de uma ou mais orações. Tem que ter sentido completo e tem que ter pelo menos um verbo ou uma locução verbal, que são os elementos que constituem a oração. Assim, é possível classificar o período como um período simples ou período composto. Vai depender da quantidade de orações desse período. O período simples é o período formado por apenas uma oração. Quer dizer, então, que tem apenas um verbo ou apenas uma locução verbal dentro deste período, e esta oração que aparece no período simples pode ser também chamada de oração absoluta. Exemplos, períodos simples. As crianças brincam no jardim, brincam é o verbo da oração, uma oração só. Eles deveriam ter saído mais cedo de casa. Deveriam ter saído é uma locução verbal formada por três verbos, mas equivale a apenas uma oração. Já o período composto é um período formado por duas ou mais orações. Precisa ter mais de uma oração para que o período seja classificado como composto. Exemplo, período composto. O ônibus ainda não chegou, mas não deve demorar, pois já são 7 horas. Verbo da primeira oração chegou, locução verbal na segunda deve demorar e verbo são na terceira oração, formando então um período com 3 orações. No período composto, o assunto da nossa aula, as orações se relacionam por meio de 2 processos básicos, a coordenação e a subordinação de ideias. Na nossa próxima aula, falaremos apenas do processo formado por coordenação, falaremos sobre as orações coordenadas. Até lá!